Boa noite, pessoal. Vamos chegando aqui para o nosso encontro. Boa noite, pessoal que vai chegando aí para o nosso início dessa live de hoje com o nosso convidado Augusto Olivieri. Acho que a pronúncia está correta. Ele já Olá, Padre. Tudo bom? Sua bênção? Deus te abençoe e abençoe os demais que aí estão. Que bom, deu certo o horário, né? Deu certo. Olha, muito obrigado e desculpa aqui. Como eu comentei que o senhor estou atendendo aqui desde 10 da manhã. Tive a pausa ali só Sério? para missa mesmo e terminei de atender aqui. Agora, né? Eu mandei a mensagem 9:03, né? Eu vi. Não consegui acabar aqui antes. E... né, desculpa aqui pelo atraso, mas que bom que deu certo. Não, mas está no tempo, está no tempo. Mas é um prazer, Augusto, tê-lo aqui conosco, né? Nesse perfil que a gente trabalha, essa questão dos relacionamentos, o central é a família, né? Hoje, um colega meu, aliás, um catequizando, que fazendo catequese de adulto, ele disse que te conhece, te acompanha bastante, que está Deixa eu ajeitar aqui a iluminação. o mesmo Quem que ele é? processo. Ele está fazendo catequese de adulto, aqui da minha paróquia. Uhum. Ele te acompanha. Ele disse que o processo de conversão dele também se deu nesse período teu também. Ele disse, ó, que coisa boa. Ele acha que ele vai entrar aqui. É um menino muito estudioso, muito de Deus. Que legal. Mas aí, quer dizer que o dia hoje foi bastante cheio, né? Foi, graças a Deus. E aí, para acabar aqui, né, acabou empatando aqui um em cima do outro. Achei que eu ia conseguir acabar um pouquinho antes, mas não deu. E agradeço a atenção do senhor. Que bom que deu certo. Mas eu fico muito grato. Sei que é corrido, o dia é corrido. Além de ser pai de família, trabalho aí, né? Então, Augusto, mas então nós vamos hoje aqui nesta live, tá um meio torto aqui, o som tá bom, pessoal? Está ótimo. O senhor está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Geralmente, Augusto, quando o convidado está falando, eu desligo o meu microfone, porque às vezes fica melhor o som do outro. Se for precisar, no caso, eu desligo quando Você não você estiver precisa, não. falando. Está ótimo. E o pessoal compartilhar aí, né, para que mais pessoas possam experienciar, viver. Mandem um aviãozinho aí, ó, para 5, 10 pessoas aí. Eu estou aprendendo aqui a mexer com essas coisas. Tem Eu que já falar assim. sei. Pois é. Então, aí, primeiramente, obrigado por estar aqui conosco, nesse perfil, que a gente trabalha mais a questão da família. E eu gostaria que você se apresentasse. Quem é o Augusto? Quem é o Augusto? Sim, eu sou psicoterapeuta, eu atendo focado em adultos, para questão de desenvolvimento da personalidade, amadurecimento, relacionamento, sofrimento, etc. Estou casado, casei esse ano com a Nicole, que é o amor da minha vida, e sou pai. A minha filha agora está com 17 ou 18 semanas, né, que é a Maria. Eu estou aqui, ó, nesse lugar, eu estava até olhando os livros aqui, porque a gente mudou de apartamento com a gravidez, né, para ter um quarto, um apartamento maior, está reformando. Estou aqui numa espécie aqui de escritório, né, na casa que os meus pais, o apartamento aqui perto. E aí aqui é minha irmã, antes eram meus livros aqui, minha irmã que colocou os dela. Aí eu não sei o que eu tava olhando assim, o que será que tá aparecendo de livro aqui, né? Não tem importância.
É, só uma breve Então, apresentação então, a isso aí. Augusto, fala um pouco assim de você, né? Eu sei que eu te acompanho já há algum tempo, né? É, e tenho visto que você faz um trabalho realmente muito bom. E fiquei grato de você ter aceitado estar conosco. Que isso. E fala um pouco assim, você já falou, se mora em qual estado, você já falou que vai ser pai, já é pai, né? Já Então, sou pai, né? recém-casado. Exato, Quanto desde a tempo, fecundação. quanto tempo você tem de caminhada assim firme, dizer, ó, eu encontrei a verdade, encontrei o Senhor. Olha, essa da caminhada firme, acho que todo dia reseta, né? Assim, depende do ponto de vista, né? Assim, se for no sentido mais de uma conversão intelectual, assim, no sentido de ter percebido, né? No final de 2019, Hum, eu fiz minha primeira comunhão em 16 de agosto de 2020. A primeira vez que eu fui a uma missa com a intenção de ir à missa, assim, sem ficar lá, tipo, que coisa boba, aquela coisa soberba, jovem, tosca, assim. Primeira vez que eu quis ir, prestando atenção, que ia, às vezes chamava alguém, eu ia lá sem prestar atenção. A primeira vez foi 13 de janeiro de 2020. Esse dia ficou marcado, ou seja, recente, né? guarda essa data. Não tem 2 anos. Né? Então a primeira comunhão foi em 16 de agosto, né? Agora assim, né? Aí o firme, né? É uma tentativa constante, mas acho que isso aí dá uma visão geral, né? O senhor perguntou da cidade, né? Eu e a Nicole somos aqui de Goiânia. Agora eu vi isso da vida, né? Eu vi a primeira ultrassom da minha filha quando ela estava com 6 semanas. 5,5 milímetros, o tamanho de um grão de arroz. E eu não sabia que dava para ouvir os batimentos cardíacos, não sei se dá. O médico que fez lá é muito bom, pegou, acertou e falou assim, o senhor quer ouvir, né? Você quer ouvir os batimentos? Eu nem sabia, né? E ele mediu lá 5,5 milímetros, um grão de arroz. E a gente ouviu 144 batimentos por minuto. Meu Deus. E o som, e eu fiquei assim, olha, né? Tão pequena, tão frágil, né? Com tanta vida, né? Isso é absolutamente surpreendente, né? Isso... E ali foi um dos momentos que eu pensei, eita, né? Já ali uma vida que depende de mim, né? Tá na barriga da Nicole, mas já depende das minhas orações, do meu cuidado, que eu cuido da minha vida para cuidar dela, né, etc. Realmente, isso aí é a reviravolta total na vida do homem, quando ele vê Exato. que existe uma vida. é, eu sempre repito aqui numa frase, a frase de um amigo meu, que ele falou assim: olha, você se torna homem de verdade no dia que você perde seu pai, que é as suas raízes, e você se torna pai. Meu pai ainda tá Eu, aqui, espero que demore um pouquinho aí, mas isso faz é, sentido. eu até fiz uma analogia também quando a gente se ordena padre. É uma reviravolta, é, é um negócio assim que não dá para explicar. Você se percebe cai sobre si como eu poderia dizer assim, vou usar a palavra responsabilidade. Você se percebe que você, por isso o termo, né, ordenado tem tudo a ver, né? Você é ordenado, tipo assim, você está ali, ou você está ou não está. Então, é um negócio assim, grandioso. Essa Exato. paternidade, né, de certa maneira, espiritual. Exato. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse relacionamento familiar, como amadurecer na família. Eu começaria com a frase do Chester, né? Como é que é a Jéssica, pronúncia? É onde ele fala o seguinte, gosto, né? A família é a fábrica que produz a humanidade. E o inimigo do amor e da família é o próprio eu. O individualismo é uma ilusão de adolescente. Alguém declara seu amor e pede em casamento a mulher amada, propondo-lhe se ela quer ajudá-la a livrá-lo de si mesma. Então, eu acho que essa frase ela vem assim como uma questão assim
profunda, né? Aquilo que a gente vai refletir aqui, claro que outras temáticas, mas está falando aqui do contexto da família, né? Você conhece essa frase, não sei. E na família é ali onde a gente conhece de fato as pessoas. E aí é onde tem a maior possibilidade de você ser redimido. Não só no serviço, mas no você tentar dar o seu melhor no serviço, mas você ter a participação de outro que tem seu sangue, de outro que tem que é seu apoio, né? Embora a gente está muito fadado a escutar mais os de fora, né? Que dentro da família, hoje o Evangelho falava que nós temos, no contexto do início do cristianismo, existia três inimigos que estavam contra a fé. Primeiramente, a família. Tinha família que não aceitava o cristão se converter, porque até denunciava pai, denunciava filho, denunciava e etc. E dentro daquele contexto. O segundo inimigo é uma própria religião já existente, o judaísmo, que buscava condenar a seita cristã, denominada seita, né, o cristianismo. E, por fim, o pior deles, que é o Estado, né? Então, os 3 primeiros séculos foram isso. O Evangelho de Deus tenta mostrar isso. Então, nós vamos debater a partir desse momento. Viver em família, como existe conflito? Existe, de fato. E ninguém pode crescer senão tentando vivenciar esses experimentos de alegrias, de glórias, de derrotas, de conflitos. Como é que você vê isso, né? Porque o subtema o nosso tema é isso, né? Como amadurecer no convívio familiar. Por partir daí. Isso é muito... No fundo, isso tudo sempre bate no ponto do egoísmo, né? O eu, né, que a gente falou aqui, né? O egoísmo, ele é um problema que está na raiz de todos os males da nossa vida, né? Dessa busca desordenada de nos colocar como centro, né? E não só todo o amadurecimento é um processo de saída de si para a gente ser menos egoísta, mas todo o cristianismo é um processo de saída de si para a gente ser menos egoísta, né? O egoísmo, quando de maneira desordenada você se coloca como centro, como o fim da coisa, né? Você consegue ver, por exemplo, os 7 pecados capitais sobre o egoísmo cristalizado de formas diferentes, né? Na ira, por exemplo, quando você faz uma série de falta de respeito com outras pessoas e você acha que todo mundo tem que relevar. Porque você é muito, né? E não me consideraram, estão sendo injustos comigo. Mas quando fazem isso aqui com a gente, né? Uma ira. Isso, 2 pesos, 2 medidas. Você está pendendo pro egoísmo, se colocando como um centro, né? Cristalizando, olha como eu sou incrível. Ninguém pode fazer isso comigo, mas eu posso ser absolutamente desrespeitoso com os outros, né? Uma preguiça. Preguiça naquilo, né? Há pessoas que contam com você, né? Às vezes com o filho, com o pai de família, com o padre, né? Em cada caso a gente poderia falar, né, esse meu conforto, né, eu quero ficar aqui cuidando de mim mesmo. Ou se a gente colocasse o outro assim, eu falaria, não, sai, e daí ninguém perguntou se você tá com preguiça, vai, né? Eu posso ter preguiça de trabalhar, você pode ter preguiça da missa, todo mundo pode ter preguiça dos seus deveres. Quando você coloca o seu conforto acima da coisa, você deixa de fazer, né? Aí você pode ver isso com orgulho, com a luxúria, né? Com prazeres do uso do outro como meio. Então, assim, o egoísmo, ele é um apego absolutamente desordenado por nós mesmos. E a vida em família é um terreno magnífico para a gente aprender a fazer as concessões e para perceber que a gente tem que sair de si. Por exemplo, eu vejo isso, né? Quando eu ouvi aquilo, né? Que, em última instância, o homem maduro, né? Quando casa, ele tem que estar disposto a morrer pela sua esposa, né? E pelos seus filhos, né? Correto. Assim como o padre, que nas outras línguas também vem de pai, né? Espanhol, padre, padre, father, father, né? Meio
É meio Correto. estranho que no português eu seja pai e o senhor seja padre. Né? Era para nós dois sermos pais ou padres, na mesma língua, né? Só que eu tenho uma paternidade biológica, a responsabilidade moral disso, eu tenho uma paternidade espiritual, né? O senhor faz filhos Correto. pelo batismo, né? E tanto padre quanto pai, na nossa língua, né, perdemos isso aí imensamente, tem que estar disposto a morrer pelos seus filhos, né? E eu ouvia isso, eu comentei isso na live que eu fiz com o Elton, né, meu amigo, fiz a live ontem, se eu não me engano. Eu falei, se eu ouvia isso, eu ficava, tá, isso é bonito, mas... né? Não tô pronto. É meio longe, né? É um negócio meio longe. É meio longe, meio assim, nossa, isso aí já tá demais, né? Eu morrer pela... Olha, eu pensava, né? Nossa, amo a Nicole e tal, mas eu morri por ela, né? Então... E eu ouvia isso, né? Mais distante, né? Eu via isso no meu pai, né? Que é uma pessoa que eu admiro muito, um homem muito maduro, assim, né? Na posição de cuidar da família. Eu não via muito isso muito em mim, né? E é impressionante como todo o cristianismo é um processo de saída de si, né? E quando você começa a amar mais, né? Você se compromete com isso, o tanto que isso muda. Né? Então, assim, quando de alguma forma eu olhando para minha família, eu vi que eu era a pessoa menos importante, assim, sabe? Que meu objetivo, eu sei que é fácil falar, mas que meu objetivo é que a Nicole tenha uma vida muito boa, que a minha filha tenha uma vida muito boa, que se for para alguém ficar cansado, sou eu, se for para alguém sofrer, tem que ser eu, se for para alguém morrer, tem que ser eu. Isso parece que é um peso maior, mas isso liberta, porque isso é a verdade liberta. Isso é matar o egoísmo, né? Então, por exemplo, né, hoje, graças a Deus, né, pude trabalhar aqui de manhã até a noite, etc. Olha, quem que está interessado no fato... Eu nem estou tão cansado assim, né? Mas quem que está interessado no fato que eu estou cansado? Isso não interessa. Não cabe a ninguém, né? Minha vida eu tenho que fazer isso. Não é... E eu tenho que aguentar as minhas dificuldades calado para diminuir o peso das costas da Nicole. Como que a gente faz isso com o egoísmo? Não tem como. Tudo isso é um processo de matar o egoísmo. E o próprio amor é um processo de matar o egoísmo. É um processo de a gente abdicar da nossa vida pela vida do outro. O cristianismo, né, Cristo fala, tudo se resume a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Amar é um processo de saída de si. Isso é dificílimo. E a gente viu tanto que a gente está apegado quando, por exemplo, né, alguém fala uma coisa, vai, tira o lixo para fora. E a gente não consegue tirar sem resmungar. Aquela coisa assim, né? Quando alguém nos contraria, porque você sabe quem que eu sou, você me conhece, né? Eu posso fazer alguma coisa aqui, né? Alguma coisa minha, o senhor de ser padre, e a gente tem dificuldade de abaixar. Não, eu faço tudo isso. Eu mato a minha vaidade, eu mato o meu orgulho, né? Isso é difícil para um caramba. Em última instância, isso que é tão impressionante, assim, a vivência o caminho para matar o egoísmo é uma pessoa, né? Se diz como o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é ele mesmo, né? Não se apegando à sua divindade, se fez homem, não se apegando à sua humanidade, se fez escravo. Aquele que era superior, se fez o último. Né? Oi? É o esvaziamento, a kenosis de Jesus, né? Mas assim, esse esvaziamento ele é tão impressionante que a gente mal se esvazia da preguiça de lavar uma louça sem reclamar às vezes. Né? Cristo fala, né, do jejum. A gente tem que fazer o jejum sem falar que está fazendo jejum. A gente mal se esvazia da vaidade de falar que está fazendo jejum. Porque eu tô fazendo tem jejum, aquela vontade tem aquela vontade de dizer que está fazendo, ou seja, aquilo que Jesus bem combateu nos evangelhos, quando fores jejuar, perfuma teu rosto, lava teu rosto, perfuma. Não deixe que ninguém veja. Mas exato. Nós não, egoísmo, nossa Mas vaidade. isso, nesse sentido, o jejum não é só a mortificação da carne. O perfume é teu rosto, não deixa ninguém saber, mas ainda da vaidade. Por exemplo, eu acho muito mais fazer o jejum do que essa outra parte. A gente deixa escapar. Né? Com aquela coisa, né? Isso de viver diante de Deus e que ninguém mais saiba, porque se todo mundo souber e Deus não souber, de nada adiantou. Se ninguém souber e se Deus souber, de tudo adiantou, né? Então, assim, isso aqui é curioso, que a gente vai falar, tá, como matar o egoísmo?
é o amor. E como amar? O amor foi uma pessoa, esse é o caminho. Né? Tá dando pra ouvir bem? Tô ouvindo bem. Na hora que você afasta assim, aí o som diminui um Fica pouco. ruim. Assim tá ok? Tá melhor quando tu fica mais perto. Tá, mas tá muito baixo, vocês estão conseguindo ouvir? Me falem aí, por favor, só Não, pra eu saber. As pessoas esse aí. pessoal, eu estou ouvindo bem, não sei o pessoal. Tá. Eu vou seguindo aqui. Então, assim, isso daqui do egoísmo não é tanto uma técnica. Porque, assim, como viver bem em família é muito mais fácil cuidar de pessoas numa ONG. É muito mais fácil ser bonito no Instagram, nos stories, na live. É muito mais fácil Correto. ser... Agora, a família são aquelas pessoas que a gente não consegue trocar. E a gente tem substituído as instituições primárias pelas instituições secundárias. O que é uma instituição primária? Instituições aqui como as relações humanas, né? As instituições primárias são aquelas em que vocês são conhecidos por quem vocês são, pelo seu nome. Instituições secundárias são aquelas que vocês são substituíveis e que vocês cumprem uma função. Né? Qual que é o caso clássico da nossa instituição primária? Família. Também a vida em paróquia, mas hoje em dia é mais difícil das pessoas reconhecerem isso, né? Que as pessoas reconhecerem ali pelo nome, né, etc. Então, a família. Eu sou filho de alguém, eu sou marido de alguém, eu sou pai de alguém. E as pessoas me conhecem por um nome, não pela minha função. Tem outras pessoas que me conhecem por uma função, como a pessoa que faz live no Instagram, que faz stories, outro como professor, porque já teve aula, alguma aula online ou presencial, ou como terapeuta. Agora perceba uma coisa. Quando eu estou atendendo em terapia alguém, eu sou facilmente substituível. Vamos supor que Deus me livre, eu bato o carro e morro. A pessoa que está atendendo comigo falaria, pô, caramba, já tivemos umas conversas legais, tal, morreu. Mas rapidinho, a vida segue. Que ele vai e muda de terapeuta. Mudou de terapeuta. É o quê? Agora, se eu morro, eu não sou substituível enquanto Augusto que é filho, enquanto Augusto que é marido, enquanto Augusto que é pai. Não é tão simples. Repara uma coisa, nesses casos, a minha mãe, o meu pai me vê como filho, a minha esposa me vê como marido, a minha filha vai me ver como pai, não a partir de uma função utilitária, mas uma visão integral de quem eu sou. Eu gosto de dar esse exemplo, quando as nossas mães perguntam assim, e aí, como você tá? Ela não quer saber quanto de dinheiro exatamente você tá ganhando, se você tá famoso ou não, ela só quer saber se você tá bem. Meu filho, você tá bem? Por quê? Porque para sua mãe você vai ser sempre um filho. Para sua mãe, ela não quer saber se você tem 100 mil seguidores, 1 milhão, 10 mil, se você tem... Porque de alguma forma ela olha quem você é para além da sua função. Ela te olha como fim em si. Tem gente que fala, não, porque meus pais não sabem quem eu sou, tinha que me valorizar. Não! O fato dele não te julgar a partir da sua profissão não é um problema. É ótimo. Porque se você tivesse quebrado, doente, no hospital, eles não te valorizariam menos, a sua empresa assim. Eles iriam lá estar com você, porque eles te tratam como um fim em si. E as instituições secundárias, aquelas pessoas que se acham insubstituíveis, já, ó, morreu, vai trocar. Rapidinho. E a gente está secundarizando as instituições primárias. Então não tem vínculo. Tive um filho, procriei, né? Eu co-criei o meu filho. O ser humano não reproduz. Quem reproduz é animal, né? Chihuahua reproduz, vira muito chihuahuas. O ser humano cria uma alma junto com Deus. Putz, criei um filho, não quero mais. Mato. Jurei diante de Deus no altar que não abandonarei a minha esposa e meu marido. Cansei, largo. Os meus pais, asilo. As instituições primárias estão sendo fundadas. Isso é uma dificuldade de amar, isso é problemas enormes, de identidade, de amor, etc. Mas é uma dificuldade de amar. Em última instância, o processo de sair de si e de amar o outro é o mistério de transformar o coração de pedra no coração de carne. É uma transformação espiritual. Mesmo. Ou seja, qualquer tentativa de falar sobre egoísmo sem falar de vida espiritual é uma farsa. Porque os seres humanos que mais se doaram foram os santos.
incomparavelmente. Você pega a virtude humana até onde o ser humano vai e compara o que com a prática da religião o ser humano vai, é incomparável. Quando a gente vê a vida de um santo, a gente se envergonha do tanto que a gente é apegado, né? Assim, Tapa na cara, né? assim, é uma vergonha. E aquilo que é um pouco da luz que é Cristo. E Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, e ele é a lei encarnada. Ou seja, a gente tem um caminho muito clássico de amor. E esse caminho clássico de amor, que é relacionamento familiar, como matar o egoísmo, é como amar, é um pouco do jovem rico, que fala Cristo como ser salvo. Como ser salvo, observe os mandamentos. Ou seja, o mandamento é o básico. Ele é o mínimo. Cristo fala, e tudo se resume a amar a Deus com todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele diz para cumprir o mandamento, que é o mínimo. Os 10. Amar a Deus com todas as coisas, se refere ao primeiro. Que aqueles que nunca pararam bem para pensar nisso, você consegue derivar por lei natural, né? Você consegue chegar se a Deus, ele é digno de ser amado sobre todas as coisas. Amarás teu Deus com todo teu coração, toda tua alma, todo o teu espírito. Não use o seu santo nome em vão. Não é certo usar Deus para suas coisas humanas, para outros fins. Mata alguém e fala, ah, foi Deus. E a terceira, guardar do mínimo influência de guarda, né? Se há Deus, você tem que ter um momento de culto divino. A gente perdeu um pouco dessa dimensão, mas isso é seríssimo. Os 3 primeiros. Os outros 7 são todo o processo de negar a nós mesmos e amar ao próximo. Primeiro em relação Isso é aos muito nossos profundo. pais. Oi? Isso que você está falando é muito profundo, a questão dos 10 mandamentos, só os 3 têm relação a Deus diretamente. Os outros 7 estão relacionados ao outro, né? A questão das relações. E é isso. Isso, exatamente. E você vê a derivação, né? O quarto, que já entra no amor ao próximo. Primeiro se trata dos nossos pais, as pessoas, a honra que a gente deve dar a eles, honrar pai e mãe. O quinto, sobre a vida, não matarás. O sexto, sobre o uso do nosso corpo, não pegarás contra a castidade. O sétimo, sobre não furtarás, sobre os bens. O oitavo, sobre a verdade, não prestarás falso testemunho. O nono é o sexto como pecado interno. Sexto, não pegarás contra a castidade. Nono, não cobiçarás a mulher do próximo. Quinto, não roubarás. E 10º é o interno, não cobiçarás os bens alheios. Como viver isso com o egoísmo? Não tem como. Porque para honrar pai e mãe, você tem que sair de si. Para não matar, muitas vezes você vai ter que abdicar da vingança. Para não pegar contra a castidade, você vai ter que ver seu corpo com uma dignidade elevada e o próximo como um fim em si. Para não furtar, você vai ter que muitas vezes abdicar do seu desejo desordenado dos bens. Para não prestar falso testemunho, você vai ter que amar a verdade mais que você mesmo. Para não cobiçar a mulher do próximo, você vai ter que sacrificar até o seu desejo interno entre só você e Deus, para não cobiçar os bens alheios também. Mas isso é o que Cristo fala do mínimo. Isso é bizarro. Bizarro. Assustador. Né? E aí ele fala, o que eu preciso fazer para ser perfeito, para ser santo? Vai, vende seus bens e me siga. E é fazer mais do que a obrigação. E não é obrigado a vender os bens e seguir, mas para ser santo é mais. É mais. A missa no domingo é obrigatória. A missa na quarta-feira, não. Quer ser salvo, missa no domingo. Quer ser santo, mais do que a missa no domingo. E a relação do mandamento com a santidade é mais ou menos o marido que fala, nossa, eu tô ótimo, amo muito a minha esposa, parei de cuspir na cara dela. Você fala, ó, parar de cuspir na cara dela é o mínimo, né? É, verdade. É exagerado. Mas os pecados mortais são cuspir na cara de Deus, né? Na face de Deus. Agora, no dia que você, numa plena quarta-feira, entrega uma rosa, você fez mais do que obrigação. Então, vai vender seus bens e me sigam. Uma negação mais profunda de si mesmo. Cada um tem que negar de uma forma. O jovem rico negaria vendendo os bens. O pai de família nega doando-se para a família, doando o seu dinheiro de história da família, o seu tempo, o seu egoísmo, as suas preocupações, as suas orações, a sua rotina. Isso é difícil. Mas aqui, só para não causar um desespero também,
antes de Cristo falar entrar pela porta estreita e depois vai ao caminho da perdição, é quando ele fala pedir, obtereis, batei, abrirá, buscar e achareis. Correto. Ou seja, Santo Agostinho fala, Deus nos dá os mandamentos para que saibamos que sozinhos não conseguimos, porque eles estão além da nossa natureza. Quem que escuta os mandamentos e fala, eu quero isso e consigo, né? Que atira a primeira pedra. Porque isso é difícil. A gente escuta isso e fala, caramba, que assunto chato do caramba. Que coisa ruim, que coisa difícil. Eu não consigo. Quando a gente fala, Deus nos dá os mandamentos para que a gente perceba que a gente não consegue, mas nos dá a graça para completar o que falta em nós, para cumprirmos os mandamentos. É nisso que o próprio Chesterton, que o senhor usou a frase, fala, eu me sinto grande quando eu me ajoelho. É botar o joelho no chão e, meu Deus, eu não consigo, eu nem quero. E eu tenho medo de que seja feita a vossa vontade. E o cristianismo, que já condenou a heresia pelagiana, né, de ser contra a graça, nos faz perceber muito bem que o mistério da santidade tem muito pouco a ver com se esforçar, mas muito mais a ver com deixar de atrapalhar. Isso. É um esforço para se esvaziar, né? É o joelho no chão, meu Deus, eu quero continuar com esse pecado de estimação. Eu quero, o senhor sabe que eu quero. Mas eu quero conseguir ser diferente, me ajuda. Uma pessoa que estuda teologia moral, lei natural, e não tem vida de oração, não tem vida sacramental, não tem vida de mortificação, pira. Pira. Porque não consegue fazer, não dá. Vai servir para quê? Então, tudo o que a gente pode fazer muitas coisas boas, até agradável a Deus. Mas sem a graça, o céu você não chega. Né? Sem a graça, você não consegue ser santo. O que nos faz santo é a graça de Deus. E como você falou, é deixar-se, se esvaziar para que a graça possa agir. Né? Porque pelas nossas forças. E você falava do egoísmo, né? O egoísmo no fundo, o egoísmo exacerbado, o egoísmo já está dizendo, o ismo aí, né? Seria uma imaturidade, é uma imaturidade, mas seria, eu fugiu a palavra agora, né? O medo de se perder, no sentido, o egoísmo é uma forma de emancipação, de querer aparecer, quando você age de maneira egoísta, você quer marcar território, não, eu sou eu. Então, quem manda é em mim. Eu não sei se eu me expressei bem, mas é por aí. De onde vem, né? Tá, dos aspectos você vê que uma pessoa imatura é mais egoísta que outra, né? Mas assim, o egoísmo... Segurança. A palavra acho que eu queria... Sintoma, né? Isso é mais sintoma. Mas se a gente for antropologicamente a fundo mesmo, de perceber esse movimento interior, da gente se colocar como centro, acima de outras coisas, isso começou desde que todos nós passamos a ter uma gota do veneno da serpente. Isso aí é a desordem ontológica do pecado original, né? Aquele, quando perdemos a amizade com Deus, passamos lá no fundo da sua alma a ter o medo de dizer que seja feita a vossa vontade, mas por favor, abre uma exceção nesse caso, né? Porque assim, o mistério, só há amor se existir liberdade. Deus não pode obrigar ninguém a amar. Mas só há liberdade verdadeira se pudermos recusar o amor. E se pudermos recusar o amor, temos o mal. O mal moral é o pecado. Ou seja, só conseguimos entender o mistério do amor e do pecado à luz do mistério da liberdade. E todos nós temos um decaimento de querer desobedecer e criar caminho próprio. Isso é demais. Então, assim, para falar de relacionamento familiar, voltando para o anterior, você quer melhorar o relacionamento com seus pais? Isso envolverá um processo de amá-los, de honrá-los, de ser gentil com eles. E os pais? De entender que eles não são amiguinhos dos filhos e que eles devem cuidar dos filhos para além do afeto, fazendo a obrigação, ainda que os filhos não reconheçam. Um pai que não consegue dar bronca
sem cair numa chantagem emocional do filho, mas meu filho não vai gostar de mim. E daí? Você não vai prestar contas no juízo final se seu filho gostou de você ou não, mas se você fez o que você podia ter feito para salvá-lo. E o amor do esposo pela esposa também. Ou seja, em última instância, a gente pode cavar com coisas fofas. Escutar o outro, quando o outro fala, pensar do ponto de vista do outro e tal. Mas se a gente vai no sentido mais profundo, isso vai bater numa dimensão dele. O seu coração está conformado para o bem? Ou ele quer se conformar com você mesmo, assim, fazer a sua vontade? Isso é pesado. Isso é o drama de todo mundo. Não é porque a gente entende isso que a gente resolveu isso. Entender isso é fácil. Resolver isso, num sentido profundo, é a missão da nossa vida. O mistério do cristianismo é como morrer bem. E o mistério de como morrer bem é como sair de nós mesmos. E essa saída de nós mesmos? O sentido da nossa vida é o problema do egoísmo. Uma marca da pessoa egoísta é quando ela está muito satisfeita consigo mesma e insatisfeita com o mundo. Porque tudo está horrível, a política está horrível, a comida está horrível, a cama está horrível. A marca da pessoa que está saindo do egoísmo é quando ela é mais satisfeita com o mundo e insatisfeita consigo mesma. Fala, não, tá bom. Isso aqui tá bom. O problema sou eu mesmo. Ele se sacrifica pelo outro. Isso é difícil. Muito difícil. Muito difícil. Tem que educar à vontade, com a inteligência, com esforço, com mortificação, com propósito firme. Isso aí é a questão do matrimônio, a questão da vida, o relacionamento, principalmente do matrimônio, ou outra vocação específica. Ou você é ou você não é, porque senão você vai acabar aquele sobe e desce, e acaba o relacionamento, nunca vai se firmar de fato. Porque uma hora o seu orgulho manda, outra hora você interna tudo, mas nunca vai se firmar de fato. Se você não se propor como o que a gente falava no início aí, você falou sobre, assim como Cristo morreu pela igreja, o marido, ele mora em São Paulo, escrevendo aos Efésios, né? O marido deve morrer pela esposa, e a esposa deve estar em unidade plena, numa só carne, tudo isso, assim, tudo. Isso no mundo hedonista que nós vivemos, no mundo, de certa maneira, paganizado, descristianizado e egoísta, materialista. Então, isso é muito difícil, é até escandaloso falar isso, né? Muito difícil. E amar é muito difícil. Você vai pensar, né? Os dois mandamentos do cristianismo começam com amar a Deus todas as coisas, ao próximo filhos. Isso é o drama da nossa vida, né? Porra. Assim, o C.S. Lewis fala, nós só sabemos o tanto que somos maus quando tentamos ao máximo ser bons. Pois só sabemos qual é a força de um vento quando tentamos andar contra ele e não quando nos deitamos no chão. Então, assim, você quer, quem está assistindo, né? Você quer saber o tanto que você é mal? Tenta ser ao máximo o melhor filho, ao máximo o melhor irmão, ao máximo o melhor profissional, ao máximo o melhor colega, ao máximo o melhor marido, ao máximo o melhor pai. Tendo o máximo de gentileza, de amor, etc. E quando você tentar ao máximo ser bom, você vê o tanto que você é ruim. É muito fácil você achar bom quando a régua está baixa. Isso é difícil. Isso é o drama da nossa vida. Só que você não consegue ser a graça. Não mesmo, né? Outra coisa, Augusto, a questão é a gente ser amado com o outro que a gente não conhece. Aparentemente, em algumas situações, a gente é mais fácil. Agora, tipo assim, tu tá com tua esposa, ou teu esposo, de repente, ele te fala, ou ela te fala alguma coisa, isso tá errado, assim, o que... Qual é a primeira reação quando alguém tenta corrigir a gente?
No relacionamento tem duas pessoas. Uma que está errada e a outra que é a esposa, né? Então, assim, Pois é. então vocês entenderem que se a esposa está certa, isso resolve muita coisa, né? Não, mas isso depende da coisa, né? Que ela vai falar. Você pode pensar, pô, faz sentido ou não, né? É claro que quando você vai criando uma relação de mais carinho, né, você aprende a falar, você aprende a ouvir, né? Mas assim, depende do temperamento da pessoa. Então, por exemplo, eu sou colérico, ela é melancólica, né? Quando um casal tem temperamento quente, alguém, a pessoa mais controlada quando o outro explode tem que sair de perto e esperar ele acalmar. Né? Pois é, mas você está falando de um processo de amadurecimento do relacionamento, de alguém que já tem um. Eu falei no sentido mais amplo, no sentido. Quando alguém tenta nos corrigir, se esse alguém faz parte do nosso convívio familiar, principalmente, a gente tem uma dificuldade se não tiver esse olhar de atento. O que é que a gente vai dizer? Ah, mas você também faz isso, mas você faz então, aquilo. aguentar essa correção calada é dificílimo. Mas se a pessoa conseguir Entendeu? entregar isso, é um baita desenvolvimento espiritual. Porque, assim, honra, idealmente, alguém te corrigiu, aguenta calado e agradece. Justificar vai piorar, vai malambreca. Ah, mas tá bom, muito obrigado. E pensa. Isso é dificílimo, dificílimo. Muito difícil, muito Se a pessoa tá difícil. certa, é uma boa maneira de você aprender. Se ela tá Fica em errada, silêncio. é uma ótima maneira de você padecer a injustiça. Entendeu? No E ambiente aí, controlado. isso aí é pro Santos. Pô. Mas a É o gente, eles caminho. conseguiram um martírio. Se a gente conseguir ouvir uma coisa chata do primo, da prima e aguentar, tá bom, né? Tá bom, obrigado. Ah, mas eu sei o quê? Não, tá bom. Pode ser que eles estejam certos. E se eles estiverem errados, entrega. Assim, olha, o mistério de Cristo. A voz do povo é a voz de Deus é uma mentira, né? A voz do povo condenou Deus, né, na praça pública. Cristo foi condenado pelo voto democrático. E aguentou calado. Às vezes a gente não consegue aguentar uma pessoa. Eu sei que é chato, do banco eu consigo. Mas é legal, né? A pessoa falou uma coisa. Padre Francildo, seja bem-vindo, Padre Francildo. Olha, o padre que entrou. Sua bênção. Foi, o padre. Mas assim, isso é difícil. Mas às vezes mais difícil é fazer uma correção fraterna que você tem que fazer. Foi isso que a gente está falando. Por quê? Nós estamos falando aqui de um crescimento da maturidade dentro da família. Da família, quem está entendendo, daqueles que estão ao nosso lado mais próximo. Às vezes, como é difícil a gente escutar calado o outro, porque a gente conhece o outro, a gente conhece o outro para além da máscara, conhece os erros do outro. O marido chega para a esposa e fala, pô, isso assim, você poderia fazer isso. Ah, mas você fez isso ou vice-versa. Então, o que eu estou dizendo aqui, que dentro da família, dentro do relacionamento familiar, o processo de amadurecimento, de santidade, é uma fábrica ali viva de amadurecimento e de humanidade. Porque o que não falta é oportunidade. Porque a tua relação fora, você pode moldar a tua relação conforme o teu desejo, tipo assim, do teu trabalho, com os demais colegas, conhecidos. Eles te conhecem, mas eles não têm aquele bate, eles não te conhecem nu, no termo da palavra. Não te vê com uma certa maquiagem aí. Então, o outro que fala para mim, o meu irmão está ali perto, minha esposa, alguém, olha, você está errado. Isso aí, se você souber crescer nesse aspecto, você se torna um grande. Porque é difícil. Por isso que na família é o lugar mais propício de você aproveitar, ser gerado nessa humanidade, né? É isso que... Não, isso é... São José Maria falava assim, quando alguém fala mal de você, tinha 5 passos. Se não me engano, a ordem é essa. Ele falava, quando alguém falar mal de você, fizer uma injustiça, assim, o primeiro passo é calar,
O segundo é entender. O terceiro é rezar. O quarto é perdoar. O quinto é sorrir. Ele falava, você tem dever de defender quando é um inocente, alguém mais próximo. Por exemplo, quando alguém fizer algo injustiça com a minha esposa, eu não tenho que fazer isso, é comigo. Quando alguém fizer isso com uma pessoa inocente, você não tem que fazer, é comigo. Então a gente tem o dever de proteger o próximo e podemos padecer as injustiças. Porque isso é uma conformação com Cristo, né? Então, assim, como as críticas que a gente tem são muito pequenas, eu vou vir enchendo o saco, não é nada demais. E aí é bom para padecer, porque a gente é o tanto que a gente é orgulhoso. Né? E é fácil, né? Com internet e tudo, mas nos últimos tempos, assim, nos últimos meses, né, com pessoas próximas, amigos queridos, assim, né, acontece de algumas pessoas, sabe, aí inventa história, um telefone sem fio e tal, de pessoas próximas chegando, de pessoas que eu gosto falando mal nas costas. Coisa que não convém, né? Eu acho que são pessoas bem intencionadas, sei lá o que acontece, né? E aí isso me ajudou a pensar, eu falei, olha, tão pouco que é isso, né? Acho que o áudio do senhor tá... Eu vou desligar o meu áudio, talvez melhor entender. A gente vai desligando e arrumando. Aí aconteceu isso, né? Em outra época eu ficaria iradaço, chateado, assim. E aí, quando você tem um olhar sobrenatural pra coisa, você fala, olha só o tanto que eu valho pouco, né? Às vezes eles têm até razão, às vezes eu tô ruim, eu sou ruim mesmo, né? Às vezes eu tenho esses defeitos. E até eu acho que eu não tenho, né? Olha, quantas coisas ruins também que eu fiz, que ninguém vai ficar sabendo, só eu e Deus, né? Todas as ofensas que eu cometi a ele, né? Então você fala, olha, é uma boa maneira de eu padecer uma injustiça. E aí você pensa, né? Como Cristo sofreu com isso. E aí, quando a gente vê a pequenez que são essas coisas, a gente sofre melhor. Porque assim, o que fala mal da gente? É pouca coisa. Agora, uma boa maneira da gente diferenciar isso é ter a assembleia de vozes. Que é aprender a diferenciar quem a gente vai importar muito com a opinião e quem a gente não vai. A noção, eu não quero me preocupar com a opinião de ninguém. Isso é molecagem. Eu acho que é teu áudio que tá. É teu áudio que tá um pouco ruim, o pessoal tá falando isso aí. Eu desliguei aqui. Mas é interessante. Ainda? Eu acho que depois que o senhor desligou, eles pararam de falar. Então, continua teu raciocínio aí. Quem fala da gente, mas quem é essa pessoa? Isso é a assembleia de vozes, né? Então a gente aprender a separar. A gente fala, eu não quero preocupar com a opinião de ninguém. Criança, né? Porque é óbvio que você tem que preocupar com a opinião das pessoas. O problema, uma opinião em si mesma não é boa nem má, ela depende da qualidade daquele que julga. Então assim, você tem que ter uma assembleia de vozes. Quais são aquelas poucas pessoas que importam muito? Então assim, eu tenho essa assembleia de vozes, são poucas pessoas, né? Às vezes são pessoas vivas, às vezes são pessoas que já foram, né? Que você conhece, então você pode colocar nessa assembleia de vozes, né? Então, minha esposa, tem alguns amigos, né? Meu diretor espiritual, São José Maria Escrivá. Você consegue pensar o que eles diriam disso? E assim você consegue separar muito a opinião de quem não importa e se preocupar demais com a opinião de quem importa. Por exemplo, amanhã de manhã eu tenho direção espiritual. Por ser compadre. E aí, a opinião dele importa pra mim enormemente. Em algumas coisas, ele é a opinião que mais importa. Ou seja, não tem nada a ver com não se importar com a opinião. Algumas coisas é da minha esposa. Alguma coisa são de alguns amigos. Nem todo mundo importa exatamente cada coisa, né? Tem coisa que é dos meus pais, mas tem coisa que não faz sentido ser a opinião dos meus pais. Tem coisa que é da minha esposa, tem coisa que não faz sentido ser a opinião da minha esposa. Tem coisa, sei lá, se eu for conversar alguma coisa de terapia, de atendimento, então um querido amigo é o Dr. Jorge, provavelmente uma dúvida específica, uma conversa específica com ele, a opinião dele importa mais que a da minha esposa, porque não faz esse tipo de coisa com minha esposa, não faz sentido. Agora tem coisa que a opinião dele não importa nada que a da minha esposa. Então assim, a gente tem que aprender a separar. Entendi. Saber a separar. Eu acho que
é bem interessante isso aí, saber separar da onde vem as coisas, né? E dar o seu valor, né? O seu valor genuíno, o seu valor, dependendo de onde vem. Interessante isso aí. Ajuda muito nos relacionamentos. Nossa, demais! Resolve demais. Você tem que ter alguma coisa para se preocupar. Aí quando você vê coisa de internet, fala, putz, eu sei lá quem que é isso, né? A pessoa fala alguma coisa aqui no comentário, sei lá, e você reza pela pessoa, sei lá, fica estressado, oferece sofrimento e tal, mas assim, não dá pra você se preocupar com a opinião de todo mundo, não faz sentido. Né? Agora, sei lá, o número de filhos, isso é engraçado. Às vezes as pessoas querem ter vários filhos, né? Sei lá. E aí, os meus pais não deixam. Até que a gente é doido, né? Aí eu, casado com a Nicole, né? Somos católicos, é evidente que a gente não vai ficar botando plásticozinho, né? Pra ter uma ressalva no meu amor a ela. Ela não vai botar uma barra de ferro no útero, ela não vai tomar hormônios que são potencialmente abortivos, né? Então a gente vai... o amor como ele deveria ser, né? E aí, tu diz, mas vocês vão ter muitos filhos? Eu não sei, é Deus que decide, né? Mas vocês vão ter muitos filhos? Que terrível! Aí você fala pra pessoa, uai, você que vai pagar o boleto? Por que o povo... Por que você tá preocupado? Aí os meus pais não concordam com eu ter muitos filhos. Eles vão estar lá na cama na hora? Eles vão pagar o boleto? Eles vão criar o filho? Não é, pô. Esse dia eu estava vendo um story do... Acho que o doutor Jorge. A moça falou, ó, meu pai, a gente vai casar, mas meus pais querem que a gente continue morando com eles. Ou seja, dá para entender? Tá lá no início, logo no início, deixarás pai e mãe, juntarás a sua esposa. Já começou errado. Já começou errado. Né? Quando o homem e a mulher se casam, tem que gerar o seu lar. E o seu lar tem que ser gerado conforme a visão de mundo, perspectiva de mundo que eles têm. Os pais, os parentes devem estar ali, de certa maneira, como um apoio, um olho de longe. Tu sabia que muitos relacionamentos familiares, eu que o diga, já acompanhei alguns, que às vezes a interferência da sogra, de algum familiar, gente, isso interfere de uma maneira tão negativa que acaba a pessoa, ou alguns que casam e que querem continuar na saia da mãe ou na casa do pai. Então, não cresce. O relacionamento... Eu tô super bem com o meu sogro e com a minha sogra. E a Nicole se dá super bem com os meus pais, assim. A gente dá super bem, não tem o que reclamar. E eles, assim, né, com a resistência dos filhos, pra gente esperar e tal. Mas eu entendo o que eles querem dizer. Eles estão com outra cabeça, né? Enfim. Agora eu vou ficar, assim, chocado. Por exemplo, falar, mas vocês vão ter muitos filhos. Tá bom, obrigado pela recomendação. Agora, o que eles vão fazer? Vão dormir com a gente? Vão pagar o boleto? Entendeu? As pessoas criam problemas que não tem. E começa. Aí reclama que eles dão palpite, porque ficam perguntando: o que você acha? Né? Eles estão todos agora encantados com a Maria, né? Encantados com a filha que está nascendo, todo mundo feliz. Aí, se fosse esperar o momento que eles iam querer, não ia ter. Ah, entendi. Não é pra arrumar briga, entendeu? Aí falar, claro. Eu criar assim, tá bom. Escuta, com amor. Vai brigar por quê? Não, mas realmente, a gente tem que respeitar o posicionamento dos pais, tem que... E tem que ficar no silêncio. É a visão de mundo que às vezes eles têm, tudo. Mas a vida... Mudar opinião, eles querem ajudar. Não muda não. Na hora que eu entregar um bando de neto fofinho pra eles, eles vão adorar. Com certeza. Porque a chance... meu sogro e minha sogra, meus pais são todos babões com neto, assim. Eles vão adorar. Qual o vô e a avó que não gosta de neto, né? E olhe lá que às vezes até estraga. É um problema grave, né? Hã? Vô e vó que não gosta de neto tem um problema. É um problema, aí é um problema. Mas vai gostar sim, vai sim. Então, Augusto, nesse processo de crescimento, de maturidade dentro do relacionamento familiar, você tem 1 ano de casado, conheceu a Nicole por quanto tempo?
Eu estou com a Nicole há 11 anos. 11 anos. Então já se conhecem, né? Já. Bem. Não, olha, a gente se dá tão bem, é uma coisa. Eu tenho. Eu não mereço as bênçãos que eu tenho na minha família, assim. É impressionante. A Nicole é boa demais pra mim, eu não a mereço. É impressionante, assim. Não sou eu que fiz isso dar certo. Sério. Então você confirma que se tornou um homem melhor com a presença dela. Não, total, eu sou perdidamente apaixonado por ela. Eu sou. Olha, se o senhor visse eu dando bom dia pra ela hoje, se o senhor soubesse que eu estou com ela há 11 anos, o senhor ia achar que era início de namoro. Eu sou muito apaixonado, mas o caso é grave. Assim, nossa. Muito bem. Sei nem É isso aí. É. Então você está cultivando, né, aquilo que você abraçou, né? Esse Isso é real, isso é propósito, um cultivo mesmo, porque quanto mais você se dispõe, melhora, né? cultivo. E, e esse cultivo, ele vai ser tão sendo firmado, é a casa construída sobre a rocha, né? Casa construída sobre a rocha. E quando vierem os ventos, que pode aparecer ventos, né? Entendeu? Nós somos falíveis, estamos neste mundo. Então, aquela memória daquela, daquele cuidado, daquela firmeza que teve, então aquilo vai sustentar o que a gente chama da memória, né? Sei se pode usar esse termo, memória afetiva, a memória daquilo que você viveu de bom. Então, os ventinhos aí vão passar. Então, você dizendo, nossa vida é maior do que isso, né? Maior do que essas tempestades que vêm, E maior quem que... faz dar certo é Cristo, não é a gente. É assim, ó, pro pai de família, pro marido, é botar o joelho no chão, é ir à missa, comungar, falar, meu Deus, eu não consigo ser o marido que a minha família merece, eu não consigo ser o pai que a minha família merece. Me ajuda. E ele ajuda, é impressionante. Sim, com a graça de Deus. Porque se a gente se deixar simplesmente guiar pelos nossos desejos, ou por mais que a gente ache que a gente faz as coisas certas, se não tiver a graça, uma hora você cai. Uma hora você vai falhar, uma hora você não vai continuar. Então, Exato. com a graça que o Senhor nos dá, a pessoa cai, mas existe uma diferença. A pessoa levanta, porque a graça levanta a pessoa. Sem a graça, a pessoa vai preferir ficar onde está. Exato. É isso. Né? E você vai ser pai, está tendo essa experiência paterna aí, está sendo uma experiência boa, um despertar de uma responsabilidade maior. Oi? Um despertar de uma responsabilidade maior. De repente vai ter uma pessoinha ali. Falo com a barriga o tempo inteiro, padre. Fico Olha, eu te digo. embasbacado. Eu sou um pai profundamente babão. Eu falo com a barriga assim. Então tu vai ver. Dormindo, deitado, eu vou lá na barriga, como se a barriga não fizesse parte dela. E converso com a Maria até. E é porque não nasceu ainda, né? Mas quando nascer, tu vai ver o redemoinho que vai dar na tua vida, dessa mudança, né? De você sentir na prática, um dia, essa paternidade, essa responsabilidade. E se tornará, com certeza, uma pessoa mais forte, mais decidida, que já é, né? Mas aí vai reforçar o teu ser homem, o teu ser pai, o teu ser pessoa, né? Ser cristão. Porque agora você não vai viver só para si e para a sua esposa. Você vai viver para um terceiro também. Exato. Exato. Isso a família é bom que proporciona isso, né? Então, eu fiz uma live com o Dr. Jorge. Rapaz, tu mora na mesma cidade do Dr. Jorge, é? Pois é. Amanhã ele vai ter uma live contigo, né? É. E a nossa live a gente falava sobre o tema, inclusive está salvo, quem quiser ver depois, sobre o matrimônio como caminho de salvação.
Porque Que o maravilha. É isso mesmo. o casamento salva o homem, né? E a mulher também, né? Tem esse Exatamente. processo. E foi muito boa a live, olha, super. Aquele homem é um bicho, é um monstro, no bom Ele é meu sentido. padrinho de crisma, o senhor sabia? É? Ah, rapaz, você tem um homem abençoado na tua vida, esse Tenho mesmo. irrepetível. Uhum. E É a um pai, Thaís, você sabe a filho. esposa dele? A esposa dele eu não tenho contato, assim, eu não, assim, vejo, eu já vi assim nas fotos, tudo, A mas a live esposa é dele bonita. é madrinha de crisma da minha esposa e ele é meu padrinho de crisma. Rapaz, pois vocês estão em barcos seguros, Estamos, ó. Não tem pra onde estamos muito fugir, bem. não. É, O Dr. Jorge é um monstro, é um monstro. ele É, é muito bom mesmo. Ele tem ele um está coração fazendo enorme. assim, ele está fazendo assim uma diferença na vida de muita gente, sabia? Muito bem. Exato. Então, se espelha no homem. Não, eles são demais. Eu gosto muito deles. Ô, Augusto, a gente poderia adentrar diversas outras temáticas aqui, mas nós falamos sobre a família como um local onde a gente possa crescer, amadurecer, e esse amadurecimento passa pelo servir. O servir nos leva a matar esse egoísmo que aí nós que é latente, aquilo que você falou no início. Nós estamos fadados a querer viver o Tá bom? egoísmo. Travou aí, Voltou. né? Nós estamos fadados a viver o egoísmo. Aí vem o cristianismo como forma de dizer é preciso esvaziar-se para preencher-se da graça. E isso trazido para uma relação familiar, seja de marido e mulher, pai, filha, etc. Como vivenciar isso? Como matar esse egoísmo? Como ser você, né? Ser você, aquela frase que nós dizemos no início, ser você sem ser egoísta. É um É embate. porque, de alguma forma curiosa, a gente se encontra quando a gente desiste da gente mesmo, entendeu? Repara, as pessoas que mais tentam se conservar, ser eu mesmo, é o povo mais de vidro e tosco, sabe assim? E o que eu quero ser eu mesmo. Aí você chega assim e fala, desiste de ser você. Por exemplo, vamos pegar um caso. Eu como pai, o senhor como padre, né? Quando o padre desiste de ser ele mesmo e vive para a comunidade, é quando ele vira padre. Quando É o pai verdade. desiste de ser ele mesmo e vira marido, ele virou marido. Então, assim, é curioso. Quando a gente sai de si, a gente se encontra. Isso não é poesia, é real. Muito real. A gente se realiza e se encontra no amor. É verdade. E falando nesse Esse, saída, eu preciso ir daqui um pouquinho para o jantar com a Nicole, porque senão, para mim, aí o jogo aqui complica, né? Não, então assim, eu preciso não, ir. aí complica. Não, a gente já passou de uma hora, já ia terminar mesmo. Não, tá Você, ótimo. Sabe que eu olha, não a vejo de manhã e da última vez que você saí tem, tarde da live, tem que eu cuidar da jantar com ela. esposa, ó. Então, tem que cuidar da esposa. É uma orientação Isso é sempre para verdade. os casais. Tem pessoas que às vezes vivem dentro da igreja ou vivem no trabalho e a família é um tempo precioso. Tem que dar um tempo tá, com a família. Então, eu te agradeço desde já. Essa live vai ficar salva lá, pessoal. Então, pessoal, quem não segue ainda o Augusto, siga lá. Esse cara aí é gente boa. Tem um conteúdo muito bom. Tá bom? Isso, obrigado. Muito obrigado. Padre, o prazer foi todo meu. Muito obrigado aqui pelo convite. E peço que o senhor reze por nós, se o senhor lembrar, Faço mesmo. da Maria, pela gestação. Vou ficar muito, muito grato. Precisamos. Sim, rezarei sim, meu amigo. Pois Tá bom? vá para a sua família, vá descansar, tá? Uma boa noite. Vamos receber a bênção de Deus e siga lá o homem, tá? Tá bom. Obrigado. Fica Obrigado. com Deus. Em nome do Até. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saúde Amém. e Muito paz para obrigado. você e sua família. Até. Até.